foi correndo atrás do homem de Deus, né? Então, ela foi buscar o refúgio no lugar certo, onde ela podia encontrar. Então, ele mandou que o servo dele fosse. Porém, disse a mãe: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então, ele se levantou e o seguiu. E Geazi passou diante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo: o menino não despertou. Ele chegou, pegou o bordão, colocou lá no rosto do menino e fez do jeito que o Eliseu mandou. Quando ele colocou, ele voltou e falou: não há sentido, não há nada no menino. O menino está morto. O menino não ressuscitou. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Aí ele entrou. Quando ele chegou, a criança estava morta. Imagina um homem de Deus diante dessa situação, né? Imagina só. Esse homem estava... Eu imagino o coração dele, o que ele sentiu. Ele sentiu a responsabilidade, né? Uma responsabilidade muito grande com aquela situação. Que primeiro ele profetizou na vida dela que ela ia ser mãe. E ela ainda pediu: não me enganes. E aí quando ela teve o filho morre. A mulher vai correndo atrás dele, né? Sabendo que ele tinha a resposta para ela. Sabendo que ela tinha certeza que se ele colocasse a mão, aquela criança ia voltar a viver. Que senão ela não tinha ido. Então, que responsabilidade para o homem de Deus. Mas a palavra de Deus disse que Deus não envergonha o teu servo. Deus, ele não envergonha o servo dele, aquela pessoa que está buscando ele de verdade, né? Deus, ele é maravilhoso e poderoso. E aí a Bíblia diz: então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Coisa de louco também, essa palavra aqui, que só quem é crente espiritual que vai entender. Por exemplo, assim, só quem é espiritual que vai entender. Por causa que primeiro a criança morre, a mulher deixa o menino morto e vai atrás do homem de Deus. Isso é uma loucura. Não falou nem com o pai da criança que o menino tinha morrido. Loucura. Só quem é de Deus que vai entender, quem entende os mistérios de Deus. E agora o que Eliseu faz? Eliseu subiu lá no quarto e orou. Fechou a porta e orou a Deus. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino. E pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Que loucura. Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, amém? Que se hoje a gente fazer uma coisa dessa, uma loucura dessa com uma pessoa, misericórdia, o povo não entende. Eliseu subiu, ele deitou sobre a criança morta. E aí o que aconteceu? Depois desceu e andou naquela casa, de uma parte para a outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos, amém? Está vendo que Deus não envergonha o servo dele? Está vendo que tudo que Deus colocar diante do servo de Deus, toda situação, seja ela qual for, que Deus trazer até o servo de Deus, Deus é Deus para responder. Às vezes não é de uma vez. Às vezes não é da primeira oração que vai atender. Tem vezes que sim. Tem vezes que você fala: você é curado. Já aconteceu? Você é curado de câncer e a pessoa ser curada de câncer. Às vezes você ora, em outra situação você ora, você clama, você pede, você ora a Deus e aquilo não acontece de uma vez. Por quê? Porque Deus, até com Eliseu foi assim. Eliseu, aquele grande homem de Deus, aconteceu. Eliseu, dá para entender que ele não ficou preocupado. Não vou dizer que ele se preocupou com a situação, porque ele tinha certeza do Deus que ele servia. Igual nós temos certeza do Deus que nós servimos. Pode ser a situação que for. A criança, como diz, pode estar morta, mas a gente sabe que Deus é Deus para reviver. A gente sabe que Deus, ele é maravilhoso e que Ele pode levantar essa criança com vida. Quando Deus dá, Ele não toma. Quando Deus dá, Ele dá com as 2 mãos, né? Então, se Deus te deu algo e o inimigo está tentando tirar,
É só você orar, você clamar, você deitar em cima desse problema, igual Eliseu deitou em cima dessa criança. Para ele aquilo ali estava sendo um problema muito grande, porque aquela mulher, ela não fez isso, ela não colocou ele contra a parede falando, que você fez. Não, mas ela falou para ele. Ele sentiu o coração dela amargurado. Ela falou no momento de dor. Eu não pedi criança, e eu não disse para você que não minta a tua serva. Então, não minta a tua serva. Então, naquele momento, com certeza o coração de Eliseu doeu, porque ele pensou, essa mulher é uma mulher que já estava acostumada a ser filho. De repente, ela tem a criança, o sonho dela. De repente, a criança morre. Que tristeza. Então, ele mandou que o servo fosse. O servo fez o que Eliseu mandou. Porque ele mandava, o servo fazia, acontecia. O servo de Eliseu foi e fez, não aconteceu. Eliseu foi, chegou lá, Eliseu fez uma oração a Deus. Olhou a criança, continuou morta. Eliseu foi lá, subiu em cima da criança. A criança apenas aqueceu, mas não falou que a criança tinha voltado a viver. A criança apenas, a carne dela aqueceu. Por quê? O que acontece? Eliseu desceu, andou pela casa. Imagina só, falando com Deus, com certeza. Andou pela casa, deve que ele não estava entendendo quase nada. Deus, o que está acontecendo? Meu Deus, nunca aconteceu isso comigo. Às vezes na vida da gente é assim. A gente ora por um problema, mas só que a gente não tem essa atitude de Eliseu. Eliseu, quando a carne da criança aqueceu, ele não desistiu do problema e falou com a mãe, seu filho está lá, vai viver, deixa lá o defunto lá, está com a carne quente, mas está lá. Não, Eliseu foi e voltou. Quando ele viu que a carne aqueceu, ele desceu, orou de novo, depois desceu e andou naquela casa, de uma parte para a outra. Dá para imaginar ele entrando ali, andando para um lado, andando para o outro, imagina a cabeça de Eliseu neste momento, ele sabendo que o Deus que ele servia é Deus que ressuscita morto, ele sabendo que o Deus que ele servia é um Deus que fala e não mente, não volta atrás da palavra. Primeiro ele mandou o servo, não aconteceu. Depois ele foi e orou, não aconteceu. Ele foi lá e deitou em cima da criança, não aconteceu. Imagina só a cabeça de Eliseu, um grande homem de Deus. Mas o que Eliseu fez? Ele não desistiu. Eliseu, ele não desistiu. Eliseu, ele voltou, andou de um lado para o outro e tornou a subir. E estendeu de novo sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Às vezes na nossa vida é assim. Às vezes tem um problema na nossa vida, que eu vou chamar ela de menino. Esse problema de menino. Às vezes o menino morreu. Às vezes até algo que você pediu a Deus um dia lá atrás, que você achava impossível acontecer. Aconteceu. Mas aí depois o inimigo jogou sujo com você. Tentou tirar aquele milagre ali da sua vida. E você não orou. Ou você orou uma vez, você orou 2 vezes, você foi atrás do homem de Deus. Mas aí o homem de Deus orou, não aconteceu da primeira vez, você já blasfema. Você já blasfema, você já não acredita mais que Deus pode usar, que Deus pode, o servo vai orar de novo, que Deus vai ouvir. Então vamos deixar uma dica nessa tarde. Vamos começar a orar pelo problema e não vamos desistir do problema que nós enfrentamos. Porque enquanto há vida, há esperança. Enquanto há fôlego de vida, há esperança. Na verdade, essa criança nem tinha fôlego de vida mais, mas teve esperança para ele. Porque isso já era um caso morto. Já era um menino que já estava morto. O que restava era enterrar a criança, né? O procedimento normal era enterrar. Mas o que aconteceu? Ele orou, não aconteceu. Às vezes você ora, às vezes eu oro. Quando você vê que aquilo vai acontecer, quando diz aquilo, aquece a carne ali, aquele morto começa a aquecer, você desiste, você para. Já começa. Às vezes você está orando por uma pessoa para ir para a igreja, às vezes um familiar. Aí você ora a vida toda, não tem sinal nenhum que vai. Quando for um dia, que for um dia, 2 dias na igreja, você para de orar. Às vezes aquela carne apenas aqueceu, mas ainda não viveu. Então o que acontece? Ele voltou
Ele fez de novo o que ele tinha feito. Ele andou, ele conversou ali com Deus, com certeza. Ele deve que ficou conversando com Deus para ver o que teria acontecido, está acontecendo. Deve que ele pensou, meu Deus, Deus afastou de mim, Deus não está me ouvindo mais. É porque sempre quando acontecem as coisas, o ser humano, o coração carnal do ser humano, ele pensa a primeira coisa que vem: Deus não está me escutando mais. Deus, ele não está ouvindo mais minhas orações, porque eu tenho clamado, eu tenho chorado, e Deus não está me escutando. Eu vou desistir, eu já não aguento mais. E é onde você se engana. É onde que você tem que insistir e não desistir. Sabe por quê? Porque então chamou Geazi e disse: chama esta sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse ele: toma o teu filho. Aleluia.